Graça e paz, amados e amadas do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de transformação para o dia de hoje, como o tema é arrependimento, levar as pessoas a um pleno arrependimento genuíno do que Deus quer para nossas vidas. Então vamos começar com uma oração. Não pare esse vídeo e pare para ouvir, meditar na palavra de Deus que o Senhor vai falar tremendamente. O Espírito Santo vai convencer de nós voltarmos o nosso caminho, porque só Ele tem o poder para convencer o homem do pecado, da justiça e da verdade. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Pai, eu peço ao Senhor, Espírito Santo, doce Consolador, que venha nesse momento aqui de comunhão contigo, Senhor, de uma comunhão íntima e sincera. Venha trazendo assim transformação através da sua palavra, através de ouvir, porque lá em Joel vai falar que nós perecemos porque nós não conhecemos a tua palavra por falta de conhecimento, Paizinho. Então eu clamo a tua presença, doce Espírito Santo, sobre nossas vidas nesse momento. Que venha Espírito Santo soprar em nossos corações arrependimento genuíno, que nós venhamos nos colocar diante do Senhor, entregando a direção nas mãos do Espírito Santo, para que haja arrependimento em nossos corações de verdade, que nós possamos nesse dia de hoje estar voltando o nosso caminho, na direção, pois só vai acontecer milagres se nós tivermos uma igreja arrependida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu abençoo todo esse Brasil, para que o Espírito Santo venha soprando assim arrependimentos em cada um coração, porque na tua palavra vai dizer, lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, do céu o Senhor ouvirá e sarará toda a terra. Que o Espírito Santo venha nos voltando o seu caminho, Pai. Que o Senhor venha abrir os nossos corações. Que os líderes, eu oro por cada pastor, líder, profeta, a liderança que estão em cima de um altar, que eles voltem a pregar o evangelho de arrependimento, que o temor do Senhor venha sobre cada um deles, que venha sobre essa nação, que é o que o Senhor está trazendo aos nossos corações nesses dias. É uma queima no nosso coração por pregar, por viver, nos arrependendo. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um que aqui entrar nesse vídeo. Eu abençoo no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro por todas as famílias,
diante do céu e da terra. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que nós oro pelas autoridades, Pai, como Paulo também diz nas suas cartas aos Efésios, que devemos orar por todas as autoridades que são revestidas de poder, para que nós tenhamos paz, Senhor, no nome de Jesus. E assim eu oro também por cada família, Pai, que venha, Senhor, cada irmãos amado, que venha abrir os olhos do entendimento, Pai, de cada um, Pai. Que o Senhor venha com restauração na área da saúde. Que o Senhor venha com restauração em muitos casamentos que está sendo desfeito, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha restaurar as famílias, Pai, no temor e no tremor do Senhor. Em nome de Jesus. Começo agora a minha leitura sobre arrependimento. A palavra que eu vou deixar é essa que eu orei aqui em Crônicas 7:14. 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Promessa, é uma promessa aqui do que o Senhor fará nas nossas vidas se nós nos arrepender, se nós buscar Ele de todo o nosso coração, se nós nos humilhar, se a gente nos rasgar na presença do Senhor, Ele nos perdoa. Pessoas amadas, ungidos do Senhor, arrependimento não só é só para as pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, que ainda não ouviu falar do Senhor, mas é principalmente para a igreja do Senhor, que somos nós. Nós muitas vezes nós estamos vestidos com espírito de rebelião, com espírito, ainda continuamos do mesmo jeito. Nós nos arrependemos, nós dissemos que nós nos arrependemos, mas, no entanto, nós não nos arrependemos. Nós estamos, dizemos que somos crentes, mas nós não andamos em arrependimento. E na minha vida, Deus tem falado muito comigo sobre arrependimento. Eu costumo dizer que eu não quero me acostumar com a presença do Senhor, porque o Senhor vai falar tantas coisas, Ele fala sobre o primeiro amor, e a gente devemos estar orando, pedindo ao ajudador, ao Espírito Santo, que Ele sopre sobre nossas vidas. O Espírito Santo vem soprar arrependimento, porque quando a gente aceitamos o Senhor, assim que a gente aceita, aí é aquele amor, a gente muitas vezes até se arrepende, mas na continuação do nosso caminhar com Cristo, aí a gente vai pecando, a gente não tem a sensibilidade. Tem um louvor que diz assim, que dependendo do pecado, nós não pedimos mais nem perdão.
Então a gente vai esfriando ali o nosso amor. A gente vai esfriando, a gente não tem a sensibilidade e vai entristecendo o Espírito Santo. Também o Espírito Santo vai saindo das nossas vidas. E quando a gente não nos arrependemos, nós também não recebemos o perdão. Nós mesmos não se sentimos perdoados. E aqui, em umas leituras que eu faço, eu vou ler para vocês, mas antes eu vou pedir para vocês interagir, deixar likezinho, compartilhar, tá interagindo, aí curtir, compartilhar esses vídeos desse ensinamento da palavra sobre arrependimento, para que o YouTube entenda da importância, da relevância desse vídeo, dessa palavra, chegar a outras pessoas, a pessoas que estão mortas, dizem ser evangélico, ser crente, mas se encontra mais sem novidade de vida, andando sem novidade. Então, eu vou deixar essa palavra e peço a vocês que interaja, que compartilhe, que deixe seu like, que é muito importante para o Senhor, que nós estejamos espalhando a palavra. Eu sei que hoje, já no Brasil, a palavra está sendo, glória a Deus, expandida, mas também tem muitas igrejas que tem muitos pastores, líderes que ainda continua pregando, mas tem deles que não prega mais arrependimento, só prega bênção, só prega coisas materiais, e nós não vai ficar aqui, a gente vai para o reino de Deus. E se a gente for obediente, lá em Deuteronômio vai dizer, em Deuteronômio 28, que se nós obedecermos, as bênçãos correrão atrás de nós, e não nós correremos atrás da bênção. Não é verdade? Gente, eu chamo a atenção de vocês para essa palavra. Vou continuar dizendo até que o Senhor diga, passe para outro nível. O próprio Jesus, ele começa o seu evangelho lá em Marcos. Ele começa chamando as pessoas ao arrependimento e continua. Não tem como a gente ter relacionamento com Deus, a gente ter caráter mudado, se a gente não tivermos relacionamento com Deus. Amém? Se a gente não tivermos arrependimento. Aqui vai dizer assim: Deus pode utilizar certos meios para produzir o arrependimento. O mesmo evangelho que o exige também o produz com cada pregação ou ensino sobre arrependimento. Na unção do Espírito Santo vem a capacidade de obedecê-lo. Aí aqui tem umas perguntinhas. Quais os resultados do arrependimento? Listamos alguns deles. Gozo no céu, Lucas 15, 7 e 10. Perdão dos pecados, Atos 3, 19 e 20. O dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, Atos 2, 38. A importância do arrependimento é
a evidência é evidenciada pela frequência com que a palavra de Deus se refere ao assunto. O arrependimento tem um aspecto triplicado. Há uma mudança de ponto de vista. Quando você reconhece como pecado o que a Bíblia diz ser pecado, você admite que é culpado de ferir a santidade de Deus. Vou falar mais uma vez aqui, sobre Davi. Há uma mudança de sentimento que se mostra na tristeza pelo pecado cometido contra Deus, justo e santo. Salmo 51, 2:10. Quando essa tristeza pelo pecado resulta em abandono do pecado, do pecado. Voltando aqui, perdão, gente. Quando essa tristeza pelo pecado resulta em abandono do pecado, é desejo de perdão e purificação, então a tristeza segundo Deus. Mas se não é a tristeza do mundo que termina em morte espiritual e se revela num sentimento de remorso e desespero, como o de Judas. Tá vendo, gente? Preste atenção aqui. Observa-se que aqui está falando do que é o arrependimento, o sentimento. Há uma mudança de sentimento. O sentimento de nós nos arrependermos para Deus, que se mostra na tristeza pelo pecado cometido contra um Deus justo e santo. É quando nós reconhecemos que nós pecamos e quando nós mudamos de atitude, produz fruto. Quer dizer que produz fruto, que aí nós perdoamos com mais facilidade. E em Mateus 27, 35, há também uma mudança de propósito em abandonar o pecado e se esforçar por obter o perdão e purificação. Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu aos vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Então, há uma mudança de ponto de vista quando você reconhece como pecado o que a Bíblia diz ser pecado. Você admite que é culpado de ferir a santidade de Deus. Eu admito que eu feri a santidade de Deus e eu vou voltar ao meu caminho e vou me arrepender, e aquilo ali que eu fazia, eu vou abandonar e não vou fazer mais. Se eu continuo fazendo, foi só um remorso, não foi arrependimento, segundo Deus. Há uma mudança de sentimento que se mostra na tristeza pelo pecado cometido contra um Deus justo e santo. A gente fica triste ali, em lágrimas, em arrependimento, em lágrimas, por ter ferido a santidade de Deus. Nós somos separados de Deus. Nós fica sem umas pessoas que
prega uma coisa, mas as ações não condiz o que eu vivo. Temos que nos arrepender e mudar de atitude, né? As minhas ações têm que condizer de um arrependido, tem que assim dizer, as minhas atitudes têm que afirmar aquilo que eu estou falando, que eu me arrependi. Aqui hoje eu vou dar vou falar um pouquinho das minhas experiências com Deus. Eu já falei uma vez em algum vídeo, aí vou falar mais uma vez. Eu nasci, me criei aqui em Pocinhos, na cidade próximo a Campina Grande, e fui morar meus 15 anos em Campina. E lá passou-se o tempo e eu vou dizer para vocês como eu conheci o meu Senhor Jesus e Salvador, que foi muito maravilhoso. E lá em Campina Grande eu me casei e passei por muitos perrengues, viu, gente? Perrengue é um modo da gente falar aqui. Nós somos nordestinos, é o jeito da gente falar. E eu andei muito, sofri bastante, até chegar ao Senhor. E um dia, esse Deus tão lindo, tão maravilhoso, Ele quis me conquistar e eu me deixei ser conquistada. Eu vou dar só um resumozinho, depois eu continuo em outros vídeos falando. E aí eu trabalhava de doméstica e eu fui trabalhar na casa de uma pessoa. Eu não gostava de crente. E quando foi um dia, o nome dela é Dona Glória, ela me convidou para me ir para a igreja. Estava na casa dessa senhora trabalhando e ela me chamou para mim ir para a igreja. E eu já fui logo dizendo, eu vou, mas eu não vou ser crente, que eu não gosto de crente. Só que se eu for olhar bem direitinho, lá para minha adolescência, eu vivia, ia para a igreja, minha família é católica, são cristãos, né, porque são católicos, e eu ia para as coisas que tinha na igreja católica, mas mais para obedecer meus pais. Mas eu não gostava. Eu não gostava não, porque eu não gostava. Eu não vou entrar em muito detalhe não. Sempre me faltava alguma coisa. Aí eu fui para a igreja 3 vezes, lá com a irmã. E quando foi um dia eu levantei a mão, o Senhor quis me conquistar e eu me deixei ser seduzida por esse Senhor maravilhoso. Passou-se os tempos, aí eu orei para que eu arrumasse um emprego perto da minha casa, da minha residência, onde eu morava em Campina Grande, porque eu saía de manhã para trabalhar, meus filhos ficavam dormindo, eu voltava, meus filhos estavam dormindo, eles eram pequenos na época, e aí eu orei e o Senhor me deu um emprego na porta da minha casa. Mas então, bem pertinho de casa mesmo, mas aí então, quando eu cheguei nessa casa, eu falei, Senhor, como o Senhor veio me botar aqui, nessa casa? E essa família que o Senhor me colocou lá, quando eu cheguei, eu já vi logo, que eram pessoas que precisavam
da palavra do Senhor ser pregada ali com urgência, para que havesse arrependimento, para que havesse essa reconciliação daquela família com Cristo, porque eles não conheciam também, diziam ser católicos, mas precisava de um novo nascimento, de arrependimento ali, de ser injetado novamente na videira que é Cristo. E aí comecei ali a levar a palavra, eu vou falar bem resumido. Essa pessoa era uma casa onde tinha uma mulher que estava ficando de cama. E ali eu comecei a falar do amor de Jesus para aquela pessoa, para a filha da mulher na casa. E comecei a convidar ela para ir para a igreja em célula, que eu fazia parte da igreja em Segec, em Campina Grande. Nasci na igreja onde a apóstola Valnice é presidente e fundadora de lá. E eu comecei a ir para lá, né? E comecei a pregar e comecei a levar ela para ir para essa igreja em célula. Bem resumido, eu queria muito que ela ficasse na Segec, em Campina Grande, mas ela não dava, porque nós duas, ela estava indo para a célula e eu ia para a igreja também, ia para a célula e ia para a igreja, lá em Campina Grande. Aí nós duas era para tomar conta da mãe dela, então não dava para mim e as duas. E ali, gente, olha, foi uma batalha tão grande, que em outros vídeos eu conto assim, como foi. Mas aí o Espírito Santo foi dando estratégia, e enfim, ela aceitou o Senhor, essa menina, e aí ela optou para ficar na igreja presbiteriana. E eu tenho os meus frutos para apresentar ao Senhor, porque ainda hoje ela é da igreja presbiteriana, é firme. Ela ganhou a família dela, o esposo dela, para o Senhor. Eles pregam a palavra do Senhor, leva o evangelismo também, lá em Campina Grande. Creio que já até ganharam mais vida, tá só ir e pregar o evangelho a toda criatura, o evangelho do reino de arrependimento. E a mãezinha dela só partiu quando confessou o Senhor como Senhor e Salvador da vida dela. Olha o que é que Deus faz. Eu orei. Eu primeiro fui para a casa de uma mulher, né, lá da irmã, trabalhar de doméstica. Não tenho vergonha nem um problema de dizer. E essa pessoa, e aí eu já fui logo, olha como é bom. Falando de arrependimento, eu estava ali nos primeiros amor, eu estava ali em uma comunhão, em uma sede, em uma fome pela palavra do Senhor. Então eu já fui ganhando vidas para o Senhor e para a honra e glória do Senhor. Essa irmã hoje é uma bênção e ela continua na presença do Senhor para a honra e glória do Senhor. Não só entregou a vida dela para o Senhor, como ganhou. A mãe dela partiu salva, que ela confessou o Senhor Jesus antes de partir para a glória. Hoje ela está na glória. E ela ainda, a toda a casa dela no Senhor. Certo? Se passaram os tempos, eu vim embora para Pocinhos. E aqui em Pocinhos, minha família, eu mesmo convertida, mas minha família foi criada também
toda a gente da igreja, meus filhos, né, meus 3 filhos, para me chegar, gente, na fase do perdão. Depois eu vou fazendo outros vídeos e falando dos meus testemunhos, que é muito assim, sabe, que é para dias, eu vou dando um pedacinho de testemunho. E eu vim para aqui, para Pocinhos, e chegando aqui em Pocinhos, depois de meus filhos já rapaz, então eu vim morar aqui em Pocinhos. Aqui em Pocinhos eu continuo indo para outras denominações, mas eu nunca deixei, assim, de busca, de estar buscando, de estar desejando estar na presença do Senhor. Eu ando, como é que eu posso dizer, de graça em graça. Hoje eu entendo todas as coisas que aconteceram na minha vida, durante, antes e depois da minha trajetória com Cristo. Mas eu quero deixar aqui para vocês que eu sou um milagre vivo do que é arrependimento, do que é perdão, do que é o amor de Deus, certo? Vim embora para Pocinhos, e aí, através de eu ter uma vida arrependida diante do Senhor, Deus tem feito maravilhas na minha vida. Eu costumo dizer como Paulo: se não foi a fome, se não foi a perseguição, se não foi a morte que me separou do amor de Deus, então nada mais me separa do amor de Deus, certo? Porque são grandes testemunhos que eu tenho na minha vida. E por eu andar em arrependimento, na presença do Senhor, aconteceram coisas na minha vida que eu perdoo, que eu tenho perdoado, porque criei meus 3 filhos, tive 2 varão e uma menina. E eles depois saíram da igreja e se viciaram nas drogas, e por isso que eu vim parar aqui em Pocinhos, nas minhas origens, certo? Porque eles entraram no mundo das drogas e eu vim para cá, para Pocinhos, para tirar eles do ambiente lá de Campina Grande. Só que chegando aqui, eles deixaram por uns tempos, voltaram para a igreja, tudo mais, mas aí depois caíram novamente e foram assassinados. E para honra e glória do Senhor, eu tenho 55 anos, mas eu não tenho, assim, não sou dependente, gente, de nenhum medicamento. Olha que bênção, olha que maravilha. Medicamento que eu digo, tipo antidepressivo, essas coisas. Eu venho de uma família assim também que é muito acometida pelo a enfermidade da depressão. E eu não tenho depressão nenhuma, meus amados irmãos. Por causa de quê? Por causa do Espírito Santo que habita em mim. E quando eu cheguei diante daqueles corpos ali, que a gente é chamado para reconhecimento, todas essas coisas todas, eu digo assim: humanamente, aprendi com a irmã aqui em Pocinhos, humanamente, Senhor, é impossível
eu perdoar. Mas o Senhor diz que tudo aquilo que eu pedi sem duvidar no meu coração, o Senhor faz. Então, gera o perdão no meu coração, perdoa os algozes dos meus filhos. E, para a honra e glória do Senhor, eu até oro pelas pessoas que tiram a vida dos meus filhos. Porque, gente, é muito difícil para uma mãe, muito difícil para uma mãe receber a notícia que seu filho morreu, que mataram seus filhos. E eu perdoei, eu oro para que eles tenham encontro com o Senhor, para que eles venham se arrepender. Eu peço a Deus que Deus gere no coração deles arrependimentos genuínos, que eles tenham encontro com o Senhor e que eles venham ser perdoados, para que eles vá morar no céu, para que eles não façam nada do que eles fizeram com meu filho. Os filhos continuem fazendo com outras pessoas. Por isso, eu estou falando aqui, é arrependimento, porque eu tenho arrependimento no meu coração, então eu perdoo, porque aqui vai dizer, aqui nessa, que a gente temos que nos arrepender, a gente temos que perdoar, a gente tem que nos perdoar. E esse arrependimento só vem através do Espírito Santo. Só vem através do Espírito Santo. Jesus vai voltar para uma igreja que se rende ao Senhor, que se arrepende diante do Senhor. E também aqui quero falar para vocês sobre... depois ainda vou continuar dando esses testemunhos, que é dentro do arrependimento, dentro de... Se eu não tivesse conhecido a Cristo, se eu não tivesse me arrependido dos meus pecados, tivesse me reconciliado com Cristo, eu não perdoaria, eu não amava. E a palavra do Senhor vai dizer que a nossa salvação vem pelo amor ao próximo, ainda que nós fizermos cumprir toda as palavras do livro da vida, que é a palavra de Deus. Mas se nós não tiver amor pelo próximo, a gente vai perecer. Se a gente não tiver... E só vem esse amor, só vem porque arrependimento e fé anda junto, anda de mãos dadas. O amor também. Todas essas coisas, porque quando a gente nos arrependemos, quando a gente não temos lixo no nosso coração, é uma mudança de vida, a gente constrói nossa vida diante do Senhor, nos arrependendo todos os dias, porque a palavra do Senhor vai dizer que nós somos pecadores, que nós precisamos nos reconciliar com Cristo todos os dias. E Ele está de braços abertos, Ele está batendo na nossa porta. E Ele diz: se abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco. É através do quê? Do arrependimento. E se eu não tivesse me encontrado com Cristo, não tivesse me arrependido, eu não perdoaria, né, as outras pessoas. Eu não perdoaria. Olha, é muito sério. Nós não podemos só levantar nossa mão. É um passo importante, fundamental, para que nós levantemos nossa mão e confessamos nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, como Senhor e Salvador. Mas precisamos está chamando a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, para que nós andemos uma vida de comunhão com o Senhor, sobre arrependimento. E lá tem um versículo que na palavra também que diz que para a gente andar
em oração, vigiando, para que ver o arrependimento é em oração, jejum, né? E arrependimento. E quando nós voltamos nossa vida para Cristo, vem um arrependimento. Vem arrependimento, confissão. Como é que a gente deve fazer? Confessar nosso pecado, nos arrepender, confessar, arrepender. Eu creio assim, que quando a gente confessa é porque a gente já está se arrependendo. Aí precisamos abandonar a prática de pecado. Eu vou ler aqui uns versículos também. Em Jeremias 25:5 diz assim: os primeiros 2 passos serão úteis se não forem seguidos pelo ato de abandonar o pecado. É necessário altura que Satanás vem com toda a astúcia, porque esse é o seu momento mais oportuno, e ali que ou ele será vencido para sempre, ou terá uma grande vitória. E esse momento que você tem que entregar tudo ao Senhor e deixar a batalha em suas mãos. Com Ele, você será mais do que vencedor contra o pecado e contra Satanás. A importância, a gente confessa o Senhor, levanta nossa mão, é fundamental. E entrega o controle ao Espírito Santo. E aí o Espírito Santo é quem vai batalhar por nós. Contra o pecado. Quem vai lutar por nós é o Espírito Santo contra o pecado. Coloque isso no seu coração. Onde há arrependimento, pelo pecado, há perdão e mudança. Olha aí o que eu acabei de dizer. Onde há arrependimento, há perdão e mudança. E aí eu vou falar de um negócio aqui bem rapidinho. Agora, dia 14 de julho de 2026, o Senhor colocou no meu coração para mim levantar um jejum. E eu comecei esse jejum, gente, dia 14 de julho. Entreguei dia 20, 7 dias só na água e em água de coco, água, café e chá. Foi tempo assim, um tempo separado para o Senhor. E meus amados, eu já tinha feito outro jejum, que depois eu vou falar em outros vídeos, quando meus filhos ainda estavam comigo. E eu fazia em pró, mesmo eu sabendo que o jejum não é para mudar Deus, mas é para mudar nós. Mas como é para mudar nós, eu tenho esse entendimento, então eu fazia o jejum para que Deus libertasse meus filhos. Mas não era jejum grande assim, não. Era um jejum tipo assim,
aos sábados. Eu tirava o sábado, o dia todo, para mim estar ali, em jejum, em comunhão com o Senhor, em jejum, oração, a palavra, meditação. E depois foi que eu entendi que foi para meu fortalecimento. Eu jejuei e orei por algo, mas que foi assim algo para meu fortalecimento, porque, como eu falei, 2 pessoas, não foi na mesmo tempo não, viu, gente? Foi um em 1 ano e o outro com 10 anos para frente, pela mesma causa, que foi motivo de droga, e com 10 anos foi o meu outro, o caçula. E com 55 anos, a pessoa vindo de uma família que é totalmente assim, vive em controle de remédio antidepressivo, e eu ter passado por todas essas coisas, e ainda estou passando, e não ser dependente de remédio nenhum, é Deus. Quem se move em mim é o Espírito Santo. Eu não tomo, gente, remédio nenhum. Eu não tenho pressão alta. Eu não tenho. Eu vivo Isaías 53, que o Senhor diz, Isaías escreve ali aquela palavra, e ele diz que Jesus já levou tudo. Então eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se a Bíblia diz que eu tenho saúde, eu tenho saúde. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho saúde. Aí vamos lá. Quando foi agora, eu fiz esse jejum. E foi muito bom. Foi de 7 dias. Um tempo assim com Deus. Um tempo de muita consagração. Que eu olho, gente, foi muito bom. Eu nunca mais minha vida será a mesma depois desse jejum que eu fiz de 7 dias. Olha, muito maravilhoso. Aí a palavra que o Senhor trouxe para mim meditar nesses dias foi Salmo 51, Salmo 91, Isaías 53, que eu vou fazer durante 30 dias. E eu sei que Deus vai virar uma chave na minha vida durante essa palavra, que eu vou ficar durante 30 dias, de Isaías 53, que eu já tenho até um pouquinho, já está no meu espírito, né, que o Senhor levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. Que coisa tão linda, tão maravilhosa, tão gratificante. A palavra é vida. Só que, o que foi que eu aprendi nesses 30 dias, nesses 7 dias desse jejum? Que a palavra vai dizer que a palavra só sem o Espírito, ela mata. Mas ela, com o Espírito, ela vivifica. Ela vivifica, ela é vida. Ela é vida, ela é remédio, ela é prosperidade. Se a gente obedecer à palavra do Senhor, andar em arrependimento, em buscar a Deus, é uma comunhão, é a bússola. Nós precisamos voltar, sair dos entretenimentos. Esses dias Deus tem falado bastante comigo, até na minha vivência, com os meus dentro da minha casa. É muito entretenimento, é muito automático. Hoje nós estamos vivendo muito no automático. Mas se a gente viver na obediência com o Senhor, grandes coisas o Senhor vai fazer, porque Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele não mudou. Então, o Senhor falou bastantemente comigo nessa palavra que eu falei.
Salmo 51, ainda estou meditando, ainda vou continuar. Não sair do jejum de 7 dias do mesmo jeito, não. Eu terei mudança mais ainda nesse jejum de 7 dias que eu fiz. As armaduras de Deus também, Efésios 6:10, aonde o Senhor trouxe a luz ao meu entendimento, Efésios 6:10. A gente só sabe orar, fazer aquela oração ali, que eu tomo como oração para a minha vida, das armaduras, como o Salmo 23. Se nós lermos o Salmo 23, mas não tomar posição ali do Salmo 23, nada acontece conosco. Do mesmo jeito do Salmo 91. Não, tem que trazer vida, tem que aplicar. Espírito Santo, vem aqui, vivifica essa palavra. Tua palavra diz que só a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, vem aqui, me dá clareza, traz vida nessa palavra. E ali nas armaduras, abriu a minha visão, que todas as vezes, todos os dias, eu amanhecer o dia e chamar a existência, que ele diz lá, revesti-vos, filhinhos, revesti-vos na força do meu poder, para que possa resistir aos dias maus. Tem várias tradução, versão nessa palavra. Mas foi assim, abrir um leque, sabe? Que nós precisamos estar nos revestindo da força e do poder do Espírito Santo, para que nós possa ficar firme, para a gente ficar firme contra o pecado, para a gente ficar firme contra as ciladas e a astúcia do inimigo, para que a gente venha ser transformado, para que a gente venha desejar ter um arrependimento assim verdadeiro, uma busca no Senhor verdadeiramente, e ser o nosso caráter ser transformado, ser todos os dias nós dizermos para nós mesmos, Espírito Santo, forma teu Espírito em nós, forma o teu Espírito em mim, venha vivificando, que eu venha andar em novidade de vida, que eu venha andar, que eu tenha acessibilidade, para que eu ande em arrependimento, que eu fale para as pessoas sobre o arrependimento, porque a palavra vai dizer que se nós sabemos que as pessoas estão andando errante, e nós temos conhecimento que elas estão errantes, e nós não mostra a verdade para elas, nós vamos ser culpados também diante de Deus. Então, que nós venhamos nos arrepender genuinamente, e que a gente venha pedir perdão a Deus todos os dias pelos nossos pecados, que nós venhamos estar se reconciliando com Cristo. Amém? Porque a palavra do Senhor vai dizer também que se nós pecarmos, nós temos um advogado justo e fiel diante de Deus, diante do Pai, para que possa estar intercedendo por nós. Amém? Então, eu vou encerrando por aqui, que esse vídeo já ficou bastante longo, mas eu peço que vocês assistam sobre o arrependimento, sobre que não tem nada que você não confessa a Deus que Ele não lhe perdoa. Gente, eu prego o Evangelho para as pessoas, e as pessoas muitas vezes dizem para mim, mas eu não, Deus faz um Deus longe, um Deus distante, que Deus não perdoa, e Ele perdoa, Ele nos ama. Eu fico assim, meditando às vezes sobre aquele
o pecador, né, que se converteu lá na cruz. E o Senhor disse ainda hoje, ele se arrependeu ali, ele disse, Jesus, lembra-te de mim no paraíso. E Jesus disse assim, ainda hoje, tu estarás comigo. E, sabe, me levar a meditar. Jesus não foi com uma listrinha, né? Jesus não foi com uma listrinha para ele do que ele tinha feito, nem do que ele deixava de fazer. Eu quero dizer com isso que Deus, ele perdoa qualquer pecado que nós temos feito nas nossas vidas. E quero dizer para vocês que eu tenho uma vida transformada em Cristo Jesus, porque eu perdoo, eu amo, eu perdoo. Olha, eu tenho uma saúde que eu fico assim, sabe? Louvando e agradecendo ao Senhor por esse amor tão grande que Deus teve por nós, que nós nem merecemos, não é verdade? Então, que Deus venha abençoar e eu louvo e agradeço pela vida de cada um. Muito obrigado pela atenção de vocês. E eu louvo e agradeço que Deus venha abençoar, que o Espírito do Senhor venha, assim, parar sobre quem ouvir e ver esse vídeo e saiba a necessidade que você tem de voltar o seu caminho para Cristo. O meu objetivo é de levar a mensagem de arrependimento a todos aqueles que o Senhor quer que escute, porque lá em Isaías 53 vai dizer que Jesus já levou, ele foi moído pela minha transgressão, pela transgressão de vocês, que Jesus, ele já foi moído pelas nossas iniquidades e que Deus agradou-se que Jesus fosse moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E eu ficasse maravilhada com a palavra do Senhor, porque ele não faz acepção de pessoas. E ele diz por todos. Só que tem uma diferençazinha. Não é uma diferença, é uma subgestão, pode ser assim, que ele diz que todo aquele, ele morreu por todos, mas ele diz por todo aquele que crê, tem essa observação, por todo aquele que crê em mim. Então, eu desejo para todos que ouvir esse vídeo, eu desejo que o Espírito Santo gere arrependimento de pecado, que o Espírito Santo gera assim, faça um rebuliço, sopre, que o Senhor remova os corações de pedra e sopre o Espírito de Deus na vida de cada um que ouvir esse vídeo. E não só para as pessoas que estão lá fora, que ainda não levantaram, deram o seu primeiro passo, mas principalmente por nós que estamos dentro das igrejas, muitas vezes com a vida presa por Satanás, porque as igrejas estão cheias de pessoas que estão presas por Satanás, porque não tem arrependimento, não é liberta, é presa pelo arrependimento, não perdoa, não ama, e isso entristece a santidade de Deus. Essas coisas entristecem a santidade de Deus, separa o homem de Deus e ele fica lá com imagem decaída, fica decaído e não sabe nem que está decaído. Que o Espírito Santo venha sobre a vida de cada um, eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe, cada um. Em nome de Jesus, amém.